Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo nos documentos oficiais que contam a história secreta de uma das cidades mais icônicas do mundo. Nova York. Exato. Mas a Nova York do universo de Vampiro à Máscara. Uma versão bem mais sombria, né? Muito mais. A nossa missão aqui é rastrear a jornada sangrenta e cheia de intrigas da cidade, desde aquele caos dominado pelo Sabá nos anos 90, Uma época brutal. até se tornar o palco principal de um novo jogo na era moderna. A gente vai tentar decifrar as guerras, as traições e, claro, as disputas de poder que moldaram a metrópole noite após noite. Eu queria começar, assim, bem do começo. Os materiais que a gente analisou pintam um quadro de Nova York nos anos 90 que, nossa, é quase irreconhecível hoje. Totalmente. Muito distante da imagem de cartão postal, o que tornava a cidade um terreno tão fértil, tipo um paraíso para uma seita apocalíptica como o Sabá. Você tocou no ponto fundamental. A Nova York glamurosa que a gente conhece, a da Times Square, dos filmes, Sim, era uma ilha. Literalmente e também figurativamente. A realidade para a esmagadora maioria da população, no Bronx, no Brooklyn, no Queens, era outra, completamente diferente. e a narrativa oficial descreve um cenário de colapso social, né? Colapso total. A epidemia de crack estava no auge, a violência entre gangues era uma guerra de baixa intensidade e a taxa de homicídios era a mais alta da história dos Estados Unidos. É um cenário de filme de terror, só que era a realidade. Teve um detalhe nos documentos que me deixou chocada. O apelido que uma área da cidade recebeu. Ah, sim. O território da matança. A estatística era de uma pessoa assassinada a cada 60 horas. É absurdo. Existem relatos de policiais da época que simplesmente pararam de responder a chamados de tiroteio de tão comuns que eles eram. É difícil até de imaginar, sabe? E essa é a chave de tudo. Nesse ambiente de violência mortal generalizada, o que é mais um predador na noite? Exato. O Sabá usava o caos da cidade como um escudo perfeito. Eles não precisavam se preocupar em manter a máscara, o segredo da existência dos vampiros. Porque a cidade já era uma loucura. Justamente, a própria cidade já era uma zona de guerra. A violência deles se misturava ao ruído de fundo da violência humana, tornando-os praticamente invisíveis. Para eles, não era o inferno, era um playground. Certo, então o Sabá tá lá entrincheirado nesse caos todo. Mas as coisas mudam. No final dos anos 90, a cidade passa por uma revitalização. A criminalidade começa a cair. A famosa tolerância zero. Isso. E é aí que a Camarilha decide que é hora de tomar sua joia da coroa de volta. E é aqui que a história vira de cabeça para baixo com a batalha por Nova York. Um ponto de virada monumental. É uma verdadeira cruzada moderna. A Camarilla, depois de décadas ignorando a cidade, decide investir tudo o que tem para conquistá-la. E por trás dessa ofensiva toda tinha uma figura, né? Uma figura absolutamente poderosa e, eu diria, implacável. A princesa Ventrui Micaela. Ela não foi apenas a estrategista, ela foi mais importante a financiadora da guerra. Mas uma guerra dessas proporções contra um inimigo fanático e numeroso como o Sabá, isso deve ter custado uma fortuna. A Camarilla é rica, mas isso parece um outro nível de investimento. Da onde veio todo esse capital, né? Exato. Aí que está a genialidade e talvez a perversidade da Micaela. Ela não usou apenas os cofres antigos da seita. Os documentos revelam que ela era uma mestra de Wall Street. Uau! Ela manipulou os mercados financeiros globais para essencialmente fazer o mundo mortal pagar pela guerra sobrenatural dela. E a Camarilla não poupou recursos. Enviaram um dos seus agentes mais letais, o famoso Arconte Tilbel, para ser o general tático no campo de batalha. Uma guerra financiada por Wall Street, com um agente especial no comando? Parece uma superprodução de Hollywood. Totalmente. Mas o Sabá era conhecido pela superioridade numérica, por jogar hordas de vampiros nos inimigos. Como a Camarilla lidou com isso? E aqui a gente entra no lado mais sombrio da estratégia da Micaela. Para neutralizar a vantagem numérica do Sabá, ela adotou a tática mais brutal do inimigo. Que seria? Os abraços em massa. Ela ordenou a criação de centenas, talvez milhares, de vampiros novos, Meu Deus. com o único propósito de servi-los como bucha de canhão.
A expectativa era que a grande maioria morresse nas primeiras noites apenas para esgotar os recursos do Sabá. Isso é assustador, ela criou um exército de crianças para morrer por ela. Isso não pode ter acabado bem, mesmo com a vitória. Quais foram as consequências disso? As consequências foram catastróficas e definiram o futuro da cidade. Primeiro, muitos desses neófitos descartáveis, contra todas as probabilidades, sobreviveram. Sobreviveram. E de repente a Camarilla tinha um problema novo. Uma superpopulação de vampiros jovens, indisciplinados e famintos, numa cidade recém-conquistada. É nesse meio que uma dessas sobreviventes, uma jovem chamada Ellen Hold, começa sua jornada. E a segunda consequência? A segunda é que, para piorar tudo, no auge do conflito, a própria arquiteta da vitória, Micaela, é assassinada. Que reviravolta! Então, a Camarilla ganha a guerra, mas perde a rainha no processo. E a cidade está infestada de vampiros sem controle. Eles vencem e se encontram numa crise ainda maior. Quem é que vai colocar ordem na casa? Exatamente. Um vácuo de poder perigosíssimo. E a solução que os documentos apontam veio do lugar mais inesperado possível. Não foi um ventro com sua arrogância, nem um toreador com seu prestígio. Foi quem, então? A estabilidade veio de uma aliança forjada no desespero. O xerife da cidade na época, um toreador chamado Kadir al-Asmai, um herói de guerra, percebeu que a cidade estava prestes a mergulhar de volta na anarquia. E ele fez um acordo com o clã mais marginalizado de todos. Não me diga. Os Nosferatu. Um Nosferatu no comando de Nova York. A joia da coroa da Camarilla entregue ao clã que vive nos esgotos. Ninguém na alta sociedade da seita deve ter visto essa chegando. Foi um choque completo. E o acordo levou um Nosferatu chamado Calebros ao trono de príncipe. Mas o que torna essa história fascinante é que os materiais são explícitos sobre isso. Sobre o quê? Calebros não queria o poder. Ele viu o cargo como um fardo, um dever temporário para evitar que a cidade se destruísse. Desde o primeiro momento, ele estava ativamente procurando um sucessor. É a clássica história, né? O poder é entregue justamente àquele que não o deseja. É quase shakespeariano. Exato. E isso o tornava, ironicamente, o melhor líder possível para aquele momento. Ele não estava interessado em glória, só em estabilidade. E isso criou uma premissa de jogo brilhante. Brilhante. O livro de RPG Nova York à Noite foi todo construído em torno dessa tensão. Quem será o próximo príncipe? Os jogadores eram jogados nesse cenário e podiam apoiar um candidato, minar outro. Ou até mesmo tentar tomar o poder. Exatamente. Era um barril de pólvora político. E essa pergunta ficou no ar por mais de uma década. Era um dos grandes mistérios não resolvidos do universo do jogo. Fãs, narradores, todo mundo criando suas próprias conclusões. Até que, recentemente, a nova edição, o V5, finalmente nos deu a resposta oficial. Sim, o mistério foi solucionado. E a revelação de quem hoje se senta no trono de Nova York é, ao mesmo tempo, surpreendente e perfeitamente lógica. E quem é? É Ellen Hold, a sobrevivente, a bucha de canhão. Hoje, ela é conhecida como Penhard. Uau! Da linha de frente direto para o trono. Como essa ascensão aconteceu? Não foi pela força, imagino. De forma alguma, a ascensão dela foi uma aula de Realpolitik, de política real. Enquanto os anciões e os heróis de guerra disputavam títulos e territórios, Certo. Penhard fez o trabalho sujo e essencial da burocracia. Ela organizou os novos domínios, distribuiu status, recompensou aliados, puniu inimigos. Ela construiu o próprio sistema de poder da cidade. Ela se tornou a Árpia, né? Exatamente. A Árpia de Nova York. Uma posição que, para quem não conhece, é a de árbitro social. Ela controlava o fluxo de informações, favores e prestígio. Essencialmente, ela se tornou a pessoa que decidia quem era importante e quem não era. Fantástico. Então, enquanto os guerreiros contavam suas cicatrizes de batalha, foi a administradora que ficou com o reino. É uma bela lição de política. Precisamente. E a narrativa oficial nos dá um detalhe crucial: o as na manga que cimentou o poder dela. E qual é? Penhard tem um laço de sangue sobre o Boscalihan, o líder do movimento anarquista local. Ela descobriu um segredo dele
e usou essa informação para forçar a submissão dele. Peraí, a Príncipe de Camaril tem o líder dos anarquistas, seus maiores opositores ideológicos na cidade, sob controle direto e secreto. Exatamente. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. E isso é vital para o cenário atual, porque os documentos do novo jogo deixam claro que os dois maiores desafios de Nova York hoje são: primeiro, o avanço dos anarquistas, que ganham cada vez mais terreno, E o segundo? e a explosão no número de vampiros de sangue fraco. Aqueles que são vistos por muitos como um sintoma do fim dos tempos, uma praga que ameaça a máscara a cada noite. A conexão secreta de Panard com o líder anarquista dá a ela uma vantagem que ninguém mais na cidade sequer suspeita. Impressionante a complexidade, sabe? As camadas de estratégia e planejamento a longo prazo que constroem uma boa história de RPG. Não é só rolar dados. De jeito nenhum. É quase um jogo de xadrez multidimensional, onde cada peça tem suas próprias motivações, seus segredos. Exige criatividade, bastante leitura e uma mente afiada para conectar todas as peças. Totalmente. E essa capacidade de enxergar o quadro geral, de conectar peças soltas para formar uma estratégia, é uma mentalidade poderosa. O tipo de pessoa que se envolve com esse nível de complexidade narrativa Sim. geralmente é mais criativa, inteligente, tem um envolvimento grande com leitura. É um perfil que, curiosamente, combina muito com a dedicação necessária para estudos intensos, como a preparação para grandes provas e concursos. É um ótimo ponto. Esse mesmo foco e a habilidade de conectar informações distintas são cruciais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, falando em peças nesse xadrez, vamos voltar para Nova York de Pennyhart. Os documentos oficiais nos apresentam outras figuras-chave nesse tabuleiro, como Jezebel e o xerife Kadir, que são resquícios da guerra, né? São. Vamos começar com a Jezebel, que é uma figura bem trágica. A narrativa descreve-a como uma anciã do clã Gangrel, uma heroína genuína da batalha por Nova York. Ela desobedeceu às ordens do próprio clã para lutar pela Camarilla, arriscando absolutamente tudo. E o que aconteceu com ela? Quando a poeira baixou e a Panard estava distribuindo os louros da vitória, Jezabel não recebeu o status ou o reconhecimento que merecia. Foi completamente deixada de lado. A heroína esquecida. Isso tem um potencial para gerar um ressentimento gigantesco. Ninguém gosta de ser esnobado depois de salvar a pátria, né? Um ressentimento perigoso. O material sugere que Jezabel pode ter desaparecido da cidade, talvez num autoexílio em resposta à humilhação. Mas ela deixou para trás suas crias. Os vampiros que ela criou. Exato. E essas crias podem guardar um rancor profundo contra o governo de Panard. No novo jogo, é indicado que o personagem principal vai interagir com os remanescentes do bando dela. Então esse fio solto do passado vai inevitavelmente causar problemas no presente. Com certeza. E o xerife Kadir Al-Asmai, o homem que fez o acordo com os Nosferatu. Ele ainda tá por lá, mantendo a ordem para a nova chefe? Sim, ele continua como xerife, o braço forte da Lady Penhard. E ele é descrito como um personagem fascinante e complexo. Um toreador de origem indiana, com nome muçulmano, criado sobre o Império Britânico. Uma mistura e tanto. Ele é o executor, o juiz e o júri da noite. O perfil dele diz que ele prefere resolver as coisas com negociação, mas não hesita um único segundo em usar de violência extrema e final quando a conversa não funciona. Uma das ilustrações do jogo mostra ele com uma expressão que não deixa dúvida sobre sua capacidade de ser ameaçador. Então ele representa a velha guarda, o poder estabelecido que garante que o novo regime de Penhard não desmorone. E o jogador, onde entra nisso tudo? O jogador é jogado bem no meio desse furacão. O conflito central do novo jogo, segundo os documentos, envolve lidar com as constantes quebras da máscara, a ascensão dos anarquistas e a crise do sangue fraco. E como se sobrevive a isso? Vai ser preciso montar um grupo de aliados. E a mecânica que se destaca é que os personagens importantes que não forem escolhidos como aliados não ficam parados esperando. Ah, não? Não. Eles podem se tornar inimigos ferrenhos,
trabalhando ativamente para sabotar os planos do jogador. Então, o que tudo isso significa no final? A gente tem uma cidade que foi reerguida das cinzas de uma guerra terrível, Uma guerra brutal. agora governada por uma operadora política brilhante que começou como infantaria descartável. Temos heróis esquecidos tramando nos becos, um xerife da velha guarda mantendo uma paz frágil à força e uma maré de descontentes ameaçando afogar todo mundo. Nova York é, sem a menor dúvida, um barril de pólvora. O que eu acho mais fascinante é notar a evolução da natureza do conflito na cidade. A história conecta um passado de violência aberta, de guerra total nas ruas, a um presente de intriga política fria e calculista. As batalhas mudaram de lugar. Exato. As batalhas mais importantes hoje não são mais travadas com garras e presas em campo aberto, mas em sussurros em salões de luxo, em trocas de favores e em emboscadas em becos escuros. A guerra continua, só mudou de forma. E, para quem nos ouve, refletir. Os documentos dizem que Jezabela, a heroína esquecida, teve seu status negado por Panard. A mesma Panard que construiu seu poder justamente por ser a grande distribuidora de status e reconhecimento. A pergunta que fica é: isso foi um movimento político calculado para eliminar uma rival em potencial, alguém que também tinha a legitimidade de uma heroína de guerra? Ou Jezabela foi simplesmente uma vítima da burocracia, esquecida no caos da reconstrução? A resposta pode definir todo o cenário político que os jogadores estão prestes a encontrar.